Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou apresentar para vocês o diagrama de classes. O diagrama de classes é considerado o diagrama mais importante utilizado na UML. O enfoque na visualização das classes pertencentes ao sistema e nas relações entre essas classes. Fornece uma visão como as classes pertencentes a um sistema estão organizadas. Então é bom lembrar aqui, pessoal, que é a visão estática do sistema, né? Quando a gente fala de classes, a gente lembra logo de uma visão estruturada, né? Estrutural. Então, você tem que ir lendo a descrição do seu negócio, do seu sistema, e sempre identificar onde que eu posso armazenar essas informações. Essas informações são armazenadas, elas são geralmente candidatas a ser uma classe, tá? Vamos avançando, eu vou explicando melhor esse conceito. Pode ser representado por vários níveis diferentes, né? Níveis conceitual ou de domínio ou nível de projeto. Então a gente vai utilizar o diagrama de classes até mesmo no nível estrutural voltado ao diagrama de entidade de relacionamento. A gente utiliza também o ML para isso, tá? Vou passar para vocês essas informações. Então aqui é um exemplo de um diagrama de classes, né? Então ela é composta por três caixas, né? Três subdivisões aqui. A primeira é o nome da classe. A segunda, o segundo compartimento, são os atributos da classe, os atributos que identificam a classe. E o terceiro compartimento, os métodos da classe, né? Nós vemos aqui nessa classe, dando um overview, que ela tem um relacionamento, né? 1 para N, né? Onde esse zero aqui significa que ele é opcional, esse relacionamento não é obrigatório, né? Então aqui, se nós formos ler esse diagrama, a gente poderia ler da seguinte forma: um cliente solicita ou pode solicitar vários pedidos. Um pedido deve conter, né? Necessariamente contém um ou mais itens de pedido. Itens de pedido aqui, ele é formado, aqui se vocês forem ver aqui, né, por produtos. Então você tem aqui um produto, ele está em N, em vários itens do pedido. Tá? Item de pedido vende produtos. Ok? Então uma forma de ler esses diagramas. Vamos em frente. Então, o que são classes? São conjuntos de objetos com propriedades comuns, atributos, operações e relacionamentos. Fique imaginando assim, numa sala de aula, né? Então, a sala de aula contém vários alunos. Alunos têm os mesmos atributos, né? O RA, nome, endereço, telefone, etc. Executam as operações, né? Estudar, alguma coisa do tipo. E relacionamentos com outras entidades, como professores, relacionamentos em sala de aula, né? O aluno está alocado em uma determinada sala de aula e assim por diante. Representa os estados e comportamentos que os objetos podem assumir. Então, quando a gente falou lá de atributos, atributos correspondem então ao estado, né? O estado corresponde aos atributos. Comportamento corresponde às operações, que eu chamei também de métodos. E as classes podem ser usadas para representar software, hardware ou itens conceituais, que nós vamos ver mais para frente. A representação básica, você pode apresentar diagrama de classes em vários níveis, né? Então, no nível inicial, você tem, por exemplo, somente o nome das entidades, das classes, né? Então, você põe lá produto, depois você começa, o que produto é formado? É formado por código, descrição, e você vai enriquecendo o seu diagrama de classes até chegar aqui na completude dele, onde você tem lá as três etapas, né, que eu passei para vocês. Tá ok? Então vamos em frente. Nome de classe, tá? Então procurar sempre ter um nome único, usar substantivos, né? Então produto, cliente. Quando você tiver mais de um item, no nome composto, por exemplo, né, você começa iniciando sempre ele com maiúsculo, letra maiúscula,
E depois você, na próxima palavra, você usa também a primeira, a palavra maiúscula aqui também e o resto minúsculo. Então a turma fala que é as costas de um camelo, né? Que ele vem aqui e vai formando esses picos, né? Item pedido, por exemplo. Os atributos, também já falamos, né? Representam as instâncias da classe. Vamos lá. Operações. As operações, então, sempre identificam um verbo de ação, né? Cadastrar, inserir. E aí, no final, você fecha a operação, né? O método com abre e fecha parênteses. Então, aqui o exemplo, né? Então, verbo de ação, né? Apresentar, cliente, incluir, nota fiscal. Então, notem aqui também que os métodos começam com letra minúscula e depois eles voltam a ser a primeira maiúscula e o resto minúsculo dos restantes das palavras, né? Então, incluir, nota fiscal. Muito bem. Só dando uma passada, tá? Visibilidade, importante, olha. Então, se você tiver lá um sinalzinho aqui de menos, olha, menos, ele identifica que ele é um atributo privado. Você pode ter tanto o atributo quanto o método. Então, é um atributo privado, visível apenas ao próprio classificador. Então, no caso, a classe que vê, somente a classe que enxerga o que for privado. Você tem público, visível a todos os classificadores, outras classes conseguem enxergar esses que tem o maisinho aqui, né? Que é o atributo público, e aqui o método público. E você tem o protegido. Protegido é esse hashtag aqui, nós não temos aqui, mas geralmente nós colocamos isso aqui quando nós temos, por exemplo, uma classe e dessa classe são herdadas outras classes a partir dela. Então a gente coloca os métodos e na verdade os atributos, né, como protegido. Daí quem vai visualizar é a própria classe e os descendentes, ou seja, as classes que herdarem dessa classe aqui. Nós vamos apresentar um exemplo, vocês vão ver direitinho como que funciona isso. Os relacionamentos, né? Então aqui nós vamos mostrar aqui as associações, associação, generalização e dependência. Então vamos lá. Tipos de associação. Pode ser unária ou reflexiva, binária, ternária ou enária. Vamos dar uma olhada como que funciona isso. Associação, ela contém papéis, multiplicidade e navegabilidade. Vou mostrar para vocês aqui o que é isso aqui. Então, olha aqui um exemplo completinho aqui. Então, aqui eu tenho a classe, duas classes, e elas se comunicam. Então, aqui eu tenho, olha, essa aqui é a navegabilidade. Como que eu devo ler essa classe? Nesse sentido da seta aqui, olha. Então, estou falando que uma empresa pode conter, né, zero, né, pode conter muitos funcionários. Eu estou usando aqui também papel. Então, aqui a empresa no papel de empregador, né, contrata, tal, vários funcionários, funcionário no papel de empregado. Parece meio óbvio, mas olha o exemplo abaixo aqui. Então, nós temos o estudante. Estudante pode participar, né, de 0 a 8 disciplinas. Então, eu não tenho um asterisco aqui mais, olha. Eu tenho um limite máximo aqui. Aqui no meu exemplo, somente 8 disciplinas ele pode participar. O estudante aqui, essa classe, no papel de aluno e a disciplina no papel da própria disciplina. Já esse estudante aqui, ele participa também, ele tem um outro relacionamento. Ele participa da equipe de futebol. Olha aí. Então, o estudante, ele participa de uma equipe de futebol. 1 para 1. O estudante participa de uma equipe. Agora,
A equipe de futebol, no papel de time, joga com 11, no mínimo 11 e no máximo 22 estudantes no papel de jogador. Tá? Então aqui, olha aí, uma classe estudante assumindo dois papéis diferentes. Multiplicidade, que eu já vinha falando para vocês, né? Então aqui, ó, 0, 1, cardinalidade pode ser 0, 1, só pode ser 1, 0 ou mais, pode variar até o infinito, 1 ou infinito, obrigatório, aqui no 1, vamos relembrar, né? Nunca é bom, é sempre bom de relembrar. Esse primeiro parâmetro aqui, esse 0 aqui e esse 0 aqui e esse 1, dizem respeito a se é opcional ou obrigatório. 0 opcional, 1 obrigatório. Opa, esse 1 aqui, ó, obrigatório. Ok? Quando eu não informo nada, é sempre esse segundo item que vocês têm que verificar aqui, ó. Então, 1, a cardinalidade só pode ser 1. É a mesma coisa que eu colocar aqui 1 e 1. Pá. Aqui já nesse caso, olha aqui, de 1, 6. Então, eu estou falando que a cardinalidade pode variar de 1 até 6. Tem um limite mínimo e máximo. Como nesse exemplo aqui, de 11 a 22. Multiplicidade. Então, sempre quando não foi definido nada, você considera que aqui é 1. Tá ok? Navegabilidade, já havia explicado no slide anterior, né? A função indicada pela seta, né? Navegabilidade. Aqui, associação unidirecional, bidirecional. Vamos dar uma olhada nisso. Então, olha aqui, ó. Associação com navegabilidade. Então, eu estou falando aqui que o empregador emprega vários funcionários. Como que eu faria a implementação disso daqui? Olha aqui um exemplo de código aqui. Então, a classe é empresa, tem os atributos nome empresa, olha lá, private, string. Nome empresa, tá vendo? Ou menos aqui, dizendo que é private, né? Um atributo privado. E eu tenho aqui, como eu faço esse relacionamento aqui, olha, estou dizendo que eu tenho uma coleção. Pode ser uma coleção, pode ser um list, pode ser um array de funcionário, olha aqui. Então, instanciei aqui, ó, estou falando que eu vou usar uma variável chamada funcionário, que ela é o quê? Ela é uma lista de empregado, tá vendo? Aqui, empregado aqui, que é esse cara aqui. Então, coloco em forma de array, porque eu posso ter vários funcionários, tá ok? Já desse lado aqui, desse lado aqui do funcionário, eu tenho os nomes aqui, mas em um momento, esta classe enxerga essa outra classe aqui, né? Então, é unidirecional aqui, olha. Só essa que enxerga essa. Essa não enxerga essa. Não tem acerto. Tá ok? As associações, vamos dar uma olhadinha aqui nelas. Importante. Aí no próximo vídeo eu vou falar para vocês a questão das associações. Tá ok? Até o próximo vídeo.